Janeiro de 2025. O Ministério da Saúde emite alerta sobre a interiorização da febre do oropouche em estados das regiões Sudeste e Sul. A vigilância genômica identifica que a linhagem do vírus oropouche em circulação possui mutações que aumentam sua carga viral no sangue. O Espírito Santo registra o maior número de casos de oropouche do país, iniciando força-tarefa de controle do mosquito pólvora. A OMS mantém a Mpox como emergência internacional devido à circulação do clado IB na África e risco de casos importados. O Ministério da Saúde inicia o monitoramento de gestantes em áreas com surtos devido ao risco de transmissão vertical do vírus. A rede de bancos de sangue implementa testes moleculares para arboviroses emergentes em áreas críticas de transmissão. Fevereiro, são confirmados os primeiros casos mundiais de morte fetal diretamente associados à infecção materna por oropouche. O governo brasileiro decreta estado de emergência zoossanitária por 180 dias para conter o avanço da gripe aviária parêntese que abre H5N1. A Fiocruz inicia o desenvolvimento acelerado de kits de diagnóstico rápido para diferenciar dengue, zika e oropouche. Estudos preliminares indicam que o vírus oropouche pode causar danos ao sistema nervoso central de recém-nascidos infectados. O Ministério da Agricultura intensifica a fiscalização sanitária em granjas comerciais para evitar o transbordamento da influenza aviária. Campanhas de prevenção focam no uso de roupas compridas e repelentes específicos contra o maruim em áreas rurais. Março, o CDC confirma a detecção do vírus H5N1 em gado leiteiro nos Estados Unidos, gerando preocupação com a segurança do leite cru. A OMS recomenda que países das Américas reforcem a vigilância de influenza em trabalhadores da agropecuária e veterinários. A vacinação contra a influenza no Brasil é antecipada para o início do mês para proteger grupos de risco antes do inverno. São registrados casos isolados de conjuntivite humana causada pelo vírus H5N1 após contato direto com animais infectados. O Brasil suspende temporariamente a importação de produtos avícolas de regiões com surtos ativos de gripe aviária doméstica. A vigilância genômica detecta que a subvariante XEC da Covid-19 atingiu 60% das amostras sequenciadas no território nacional. Abril, o vírus sincicial respiratório, VSR, causa um pico atípico de internações em UTIs pediátricas no Sudeste brasileiro. A Anvisa aprova a primeira vacina contra o VSR para idosos acima de 60 anos, focando na redução de casos de pneumonia grave. A OPAS emite alerta sobre a queda na cobertura vacinal de rotina, elevando o risco de retorno de doenças eliminadas como a pólio. Um novo protocolo de manejo clínico para pacientes com febre de oropouche é publicado para orientar médicos de pronto atendimento. O Brasil registra o primeiro caso de reinfecção por oropouche com sintomas neurológicos e inflamatórios agravados. Começa a testagem experimental de vacinas de mRNA contra a influenza em centros de pesquisa de excelência em São Paulo. Maio, enchentes severas no sul do Brasil provocam um surto de leptospirose com letalidade superior à média histórica do estado. O governo distribui quimioprofilaxia para profissionais de resgate e voluntários expostos a águas e lamas contaminadas. Casos de hepatite A aumentam em áreas atingidas por desastres naturais devido ao comprometimento do saneamento básico local. A OMS publica relatórios sobre o impacto do aquecimento global na expansão do habitat do mosquito Aedes aegypti para o sul. O Brasil amplia a vigilância epidemiológica baseada em esgoto para detectar precocemente o vírus da polio tipo 2 e outros patógenos. A Anvisa emite alerta sobre lotes falsificados de medicamentos antivirais vendidos ilegalmente em plataformas digitais. Junho, o Brasil adota oficialmente apenas a vacina injetável, VIP, contra a paralisia infantil, aposentando a vacina oral de gotinha. Um surto de febre tifoide é contido em comunidades ribeirinhas após a implementação de sistemas de purificação de água de emergência. A subvariante XEC da Covid-19 estabiliza sua circulação, mas exige reforço vacinal contínuo para populações imunossuprimidas.
Cientistas identificam que a poluição do ar por queimadas agrava quadros de influenza e bronquiolite em crianças na Amazônia. O Brasil envia ajuda humanitária e vacinas para conter um surto de cólera no Haiti, visando evitar a propagação regional. Ocorrem alertas sobre a resistência de carrapatos a pesticidas, aumentando o risco de febre maculosa em áreas de pastagem e parques. Julho, a dengue tipo 3 atinge o status de epidemia em 5 estados, afetando pessoas sem imunidade prévia contra esse sorotipo. O Ministério da Saúde amplia a vacinação contra a dengue para novas faixas etárias conforme a chegada de novos lotes de imunizantes. A tecnologia de mosquitos com a bactéria Wolbachia é implementada em escala industrial para reduzir a transmissão de Zika e chikungunya. A OPAS confirma que o surto de sarampo nas Américas atingiu 10 países, exigindo vigilância rigorosa de viajantes. O Brasil reforça a vigilância em portos e aeroportos para evitar a introdução de novas linhagens do vírus da febre amarela. O tratamento da malária ganha novos protocolos com a introdução de medicamentos de dose única para garantir a cura completa. Agosto, são confirmadas as 5 primeiras mortes mundiais por febre do oropouche no Brasil, em pacientes jovens e saudáveis. A plataforma Vigiar integra dados de satélite para prever crises respiratórias causadas pela seca extrema e baixa umidade. O Ministério da Saúde lança campanha nacional contra o estigma da Mpox para incentivar a busca por diagnóstico e tratamento. Surtos de febre do Nilo Ocidental são detectados em cavalos no Nordeste, gerando alerta para vigilância em humanos da região. A Anvisa atualiza normas de biossegurança para laboratórios que manipulam patógenos respiratórios de alta transmissibilidade aérea. O Brasil atinge a meta de vacinação contra o HPV em dose única para o público-alvo de 9 a 14 anos nas escolas. Setembro, a ONU declara a resistência antimicrobiana como uma prioridade global de saúde pública para os próximos 5 anos. A superbactéria KPC mostra sinais de resistência a antibióticos de última geração em hospitais de grande porte. O protocolo de tratamento para tuberculose sensível é reduzido para 4 meses no SUS, visando aumentar a adesão ao tratamento. O Brasil recebe certificação internacional oficial pela eliminação da rubéola e síndrome da rubéola congênita no território. A vacinação de bloqueio contra o sarampo é intensificada nas fronteiras terrestres para evitar a reintrodução do vírus. Aumentam as notificações de infecções sexualmente transmissíveis entre jovens, motivando novas campanhas de testagem rápida. Outubro, a OMS oficializa as novas diretrizes para a preparação contra a próxima pandemia, focando na soberania de insumos médicos. O Brasil amplia a rede de laboratórios de alta segurança BSL-3 para 20 unidades, visando a agilidade em crises biológicas. Surtos de norovírus são registrados em creches e escolas, associados à contaminação cruzada em alimentos manipulados. O tratamento para sífilis em gestantes é priorizado com a garantia de estoque de penicilina benzatina em todas as unidades básicas. Pesquisadores brasileiros isolam uma nova cepa de vírus respiratório em animais silvestres, mantendo vigilância ativa para transbordamento. O uso de drones para entrega de medicamentos em áreas isoladas do Amazonas é integrado oficialmente à logística de saúde do estado. Novembro, a produção nacional do insumo para vacinas de influenza é consolidada, reduzindo a dependência de importações. Casos de febre maculosa apresentam letalidade preocupante em Minas Gerais devido à dificuldade de diagnóstico diferencial inicial. O Ministério da Saúde implementa o prontuário eletrônico unificado com alerta automático para doenças de notificação compulsória. Ocorrem alertas sobre o aumento de casos de leishmaniose visceral em áreas urbanas devido ao desequilíbrio ambiental e vetores. A vacinação de reforço bivalente contra a Covid-19 é direcionada especificamente para idosos e profissionais de saúde. O Brasil cedia seminário internacional sobre doenças tropicais negligenciadas e as estratégias de mitigação frente ao clima. Dezembro, a Anvisa suspende cruzeiros com altas taxas de infecção por norovírus após surtos simultâneos em embarcações turísticas.
A OMS retira o status de emergência para a Mpox, recomendando que a vigilância para o clado IB permaneça integrada à rotina. O Brasil fecha o ano com recorde de transplantes de órgãos realizados, superando desafios logísticos de anos anteriores. Campanhas de saúde mental são intensificadas para focar no trauma coletivo gerado pelos sucessivos surtos epidêmicos do ano. Ocorrem alertas sobre o uso indiscriminado de suplementos vitamínicos que podem mascarar sintomas de infecções sistêmicas graves. A vigilância genômica identifica que a variante XEC da Covid-19 perdeu espaço para novas linhagens menos agressivas. O Brasil atinge a meta de 95% de cobertura da vacina BCG em recém-nascidos, protegendo contra formas graves de tuberculose. O programa de telesaúde do SUS atinge a marca histórica de 10 milhões de atendimentos realizados ao longo de 2025. É aprovado o orçamento recorde para a vigilância em saúde para o exercício de 2026, com foco em tecnologia e laboratórios. Surtos de meningite bacteriana em centros esportivos motivam ações emergenciais de vacinação de bloqueio em jovens. A rede de frio de vacinas nacional é modernizada com sensores IoT para monitoramento de temperatura via satélite. O Brasil consolida a estratégia de saúde única, unificando dados de saúde humana, animal e ambiental em um comitê técnico. Ocorrem estudos científicos sobre o impacto de microplásticos na barreira hematoencefálica durante infecções virais agudas. A Anvisa simplifica o registro e a venda de novos autotestes para triagem de doenças infecciosas comuns em farmácias. O governo federal lança o Plano Nacional de Preparação para a Doença X, simulando respostas a patógenos desconhecidos. A incidência de malária cai em áreas de preservação devido ao monitoramento por satélite e ações de campo rápidas. A bioética em pesquisas de ganho de função viral é regulamentada por novo Decreto Nacional de Segurança Biológica. A OMS destaca o Brasil como modelo global de transparência de dados genômicos e resposta rápida a vírus emergentes. Janeiro de 2026. A OMS identifica o subclado K, J2,4.1, do vírus influenza que abre H3N2, como a cepa dominante com alto potencial de escape. O estado de São Paulo confirma 33 notificações de Mpox nas 2 primeiras semanas do mês, indicando nova transmissão comunitária. Confirmado o segundo caso importado da Mpox letal, clado IB, no Brasil em um viajante vindo de um hub de conexão na Europa. A Secretaria de Saúde de São Paulo orienta o uso de máscaras para grupos de risco devido à alta circulação da variante XEC. O Ministério da Saúde lança o programa Saúde Digital 2026, para integração total de dados clínicos entre redes públicas e privadas. Um surto de febre de Lassa na Nigéria ativa protocolos de triagem térmica em aeroportos brasileiros com voos internacionais. Alertas sobre febre maculosa aumentam após o registro de óbitos em condomínios de áreas rurais expandidas no Sudeste. O Brasil atinge a eliminação da transmissão vertical do HIV e sífilis em 5 capitais, recebendo novas certificações da OPAS. A vigilância sanitária suspende fórmulas infantis específicas por risco de contaminação bacteriana detectada em análises de rotina. Ocorrem notificações de conjuntivite viral agressiva em escolas durante o período de retorno das colônias de férias. O governo federal aumenta o repasse financeiro para municípios que mantêm a cobertura vacinal infantil de rotina acima de 90%. Estudos preliminares sugerem que a nova variante de influenza H3N2 subclado K causa sintomas respiratórios mais persistentes. A rede de vigilância de esgotos detecta novas linhagens de norovírus em áreas de alta densidade turística e lazer. É lançada a campanha nacional de prevenção contra a raiva humana focada em áreas periurbanas de expansão recente. O governo da Índia estabeleceu zonas de contenção rigorosas no distrito de Kozhikode após a confirmação de casos humanos do vírus Nipah, uma zoonose transmitida originalmente por morcegos frutívoros, Pteropodidae.